Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais um Café com Resenha. As primeiras notícias e as principais notícias do dia nós vamos trazer agora para vocês. Vamos falar aí sobre a situação periclitante de Bruno Henrique, vou falar sobre a situação de saída de alguns jogadores do Flamengo, um desses jogadores marcou 2 gols ontem, e vou falar da saída do Gabriel Barbosa, que está cada dia mais iminente, está cada dia mais próxima de acontecer. Se antes o staff do jogador tentava fazer as pazes com a diretoria rubro-negra, tentava articular nos bastidores alguma coisa junto à oposição do Flamengo, agora azedou tudo de vez e as coisas mudaram bastante com relação ao Gabigol e ao Flamengo. Vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo aqui, portanto fiquem até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like, aqueles 3 Cs fundamentais, né? Curtir, comentar e compartilhar. Mas é importante demais vocês se inscreverem aqui no nosso canal e recomendar o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras. Eu sou o Fabrício Lopes, vocês estão no canal Resenha Rubro-Negra e agora nós vamos começar o nosso Café com Resenha. Nação, primeira coisa que a gente vai falar é do Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves surgiu como sendo uma joia na equipe de base do Flamengo, subiu para o profissional, fez alguns bons jogos e foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Lá no Bragantino, ele realizou algumas boas partidas, tanto é que animou os dirigentes rubro-negros a trazê-lo de volta para ele poder atuar pela equipe principal agora em 2024. O Bragantino queria a permanência do atleta lá por pelo menos mais uma temporada e chegou até a fazer uma proposta para o Flamengo que foi prontamente recusada. Chegando na equipe principal, o técnico Tite ainda não conhecia Matheus Gonçalves. O Matheus Bate, auxiliar do Tite e seu filho, conhecia, mas o Tite não. Nos treinos, o Tite tem gostado da movimentação do Matheus Gonçalves, mas não vê intensidade suficiente para ele poder ganhar uma vaga na equipe principal do Flamengo. Tanto é que dos últimos 4 jogos do Flamengo, Matheus Gonçalves só foi relacionado para o jogo contra o Amazonas. Lohan vem tendo muito mais oportunidades do que o Matheus Gonçalves e é muito mais jovem que ele, porque o Tite vê no Lohan a intensidade necessária para poder jogar pela equipe principal. Com isso, sem espaço, Matheus Gonçalves já decidiu que quer ser novamente emprestado nessa janela que vai abrir no dia 14 de junho. O Flamengo vai emprestar o jogador caso haja algum clube interessante que possa proporcionar ao jogador um crescimento no seu futebol, mas não pensa em vendê-lo. O Flamengo ainda acredita que o Matheus Gonçalves, antes de sair do clube, tem que passar pelos profissionais do clube até para se valorizar e o Flamengo poder ganhar mais dinheiro ainda em cima do atleta. Então ele pode sair no meio do ano agora porque é um desejo dele e é um desejo do staff dele ganhar mais minutos. Tanto é que ontem ele pediu para jogar pelo Sub-20 do Flamengo, Campeonato Brasileiro da categoria contra o Atlético Goianiense. Adivinha o que o Cria fez? Meteu 2 gols em cima do Atlético Goianiense e ajudou o Flamengo a construir a vitória por 3-1 em cima dos caras. Daí eu pergunto para vocês, Matheus Gonçalves deveria receber uma oportunidade nos profissionais? Ou ali tá ruim para ele? A gente vê o Tite utilizando, por exemplo, muito mais o Vitor Hugo, apesar de ter diminuído bastante as entradas do Vitor Hugo, ainda assim ele utiliza mais o Vitor Hugo do que o Matheus Gonçalves. Sobre o Lohan não tenho o que discutir. O Lohan é um cracaço, merece estar à frente do Matheus Gonçalves, mas o Matheus nem oportunidade está recebendo. Coloca nos comentários para mim o que vocês acham sobre essa situação do Matheus Gonçalves. Outro que pode sair também é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas está lesionado nesse exato momento, não vai enfrentar o Vasco neste domingo, mas continuam chegando sondagens em cima do lateral esquerdo rubro-negro. Se ele tivesse sido convocado para a seleção brasileira nesses amistosos que vão acontecer agora e para a Copa América, indubitavelmente ele seria vendido no meio do ano, porque catapultaria ele ainda mais aos holofotes. Com essa lesão, ficando um pouquinho escondido, pode ser que o Flamengo consiga segurar o Ayrton Lucas, mas são intensas as sondagens em cima do lateral esquerdo, como eu já havia dito para vocês. Caso aconteça a venda do lateral esquerdo, o Flamengo vai precisar ir ao mercado para procurar outro jogador. E é aí que mora o perigo. O Flamengo não está conseguindo mapear no mercado nenhum jogador que tenha tamanho suficiente
para poder substituir o Wesley ou o Varela. Por exemplo, o Gonzalo Montiel não quer voltar para a América do Sul nesse momento porque há propostas por ele lá na Europa. Muito se fala de Fabrício Bustos, só que o Fabrício Bustos, meus amigos, ele tem contrato com o Inter até o final desse ano. Então, ainda que o Flamengo tope fazer uma aquisição do Fabrício Bustos, seria para 2025, não para agora. Porque agora o Inter não venderia ele barato. Por tudo que já passou, por tudo que vem passando lá no Rio Grande do Sul, o Internacional pediria um alto valor pelo Fabrício Bustos. E aí o Flamengo pagaria um valor absurdo por um jogador que vai terminar o contrato no final do ano. Então o Flamengo nem cogita hoje assinar um pré-contrato com o Fabrício Bustos, porque já que não vai dar para trazê-lo no meio do ano, então o Flamengo ainda tem 6 meses para poder avaliar um nome para a lateral direita. O nome que o Tite queria e que eu venho falando para vocês desde o final do ano passado era o do Danilo, que não deve sair da Juventus. Ângelo Preciado acabou de se transferir e também não deve sair da Europa. Como eu falei para vocês, o Gonzalo Montiel quer permanecer na Europa e tem boas chances disso acontecer, até porque o Jesus Navas, que era o titular absoluto lá do Sevilha, se aposentou. Então o Sevilha agora vai precisar do Gonzalo Montiel, ou para ser titular da posição, ou para vendê-lo por uma boa grana para conseguir trazer um titular para a posição. Então o Flamengo se vê sem opções e a lateral direita nesse momento está deixada de lado mais uma vez para priorização de outras posições. Ponta direita, meia, essas são as posições que o Flamengo está priorizando agora. O medo interno no Flamengo, pessoal, é que o Flamengo fique procurando o lateral direito, não encontre, porque é uma posição complicada, complexa no mundo todo, e acaba desviando as atenções das verdadeiras necessidades que são possíveis de resolver. Ponta direita e o meio de campo. No meio de campo, o Flamengo quer 2 jogadores. Um para substituir ou dar pressão em cima do Arrascaeta e aquele volante box-to-box para ser o reserva imediato do Nico. O nome do Wesley volta de novo, o nome do Wendel volta de novo com pressão nos bastidores rubro-negros. O Wendel deu algumas declarações no final da temporada lá pelo Zenit que gostaria de jogar pelo Flamengo. Aliás, toda a temporada é isso. Ele quer jogar pelo Flamengo. O Marcos Braz tem um bom relacionamento com o atleta, tenta trazer o atleta há muito tempo, ainda não conseguiu concretizar nada, mas o Wendel não está 100% descartado. Nem ele, nem o André Franco, nem o Evander. Desses 3 nomes, André Franco, Evander e o Wendel, qual você gostaria que viesse para o Flamengo? O Wendel é um dos jogadores mais valorizados da Liga Russa. Na última temporada, ele estava avaliado em 23 milhões de euros. Ainda que tenha caído um pouco o valor dele, vocês acham que 15, 16, 18 milhões de euros resolveriam o nosso problema? Ah, mas por que o Flamengo não vai no Claudinho? Nessa posição de um meia para substituir o Arrascaeta, o Flamengo entende que precisa de um atleta experiente, de um atleta que possa, por exemplo, colocar a braçadeira de capitão e orientar a equipe. Um atleta que já tenha disputado grandes competições, que exerça uma liderança positiva, técnica e moral dentro do elenco. O Flamengo está procurando um novo Diego Ribas. Quando o Diego chegou no Flamengo, indiscutivelmente ele tinha o melhor futebol e tinha também a melhor liderança. E é esse atleta que o Flamengo está procurando. O Flamengo procura por um atleta com as características que o Diego Ribas tinha. Conversei com uma pessoa nos bastidores do Flamengo que me disse até assim: Fabrício, se a gente tem uma liderança positiva, técnica e extracampo como a gente tinha do Diego, a gente nem precisaria de um diretor de futebol. Basta o Flamengo procurar essa liderança. Então é isso que o Flamengo está procurando. Um meia com experiência e com capacidade para liderar dentro e fora de campo esse elenco rubro-negro. E, de preferência, que esteja ficando livre no mercado. Por isso, o Flamengo abriu negociações com o Thiago Alcântara. Não gosto da ideia do Thiago Alcântara pela quantidade de lesões que ele vem tendo durante a carreira. Mas, tecnicamente falando, seria um grande reforço técnico e moral para a equipe rubro-negra. Thiago Alcântara passou por grandes elencos no mundo. Elencos do Bayern de Munique, do Barcelona no seu auge, com Messi, Neymar e Luizito Soares, entre outros grandes jogadores que por lá estiveram. Liverpool,
trabalhou com grandes treinadores, Pep Guardiola, Klopp, para mim os dois melhores treinadores do mundo. Então ele poderia ser essa liderança que o Flamengo está procurando. Mas o Flamengo está procurando também em outros nomes que podem ficar livres no mercado esse atleta. Inclusive o Flamengo está sondando alguns jogadores que têm nacionalidade europeia para saber se eles podem vir para o Flamengo, se eles teriam desejo de jogar na América do Sul, porque vocês sabem, uma coisa é você tentar o Thiago Alcântara, que já é difícil pra caraca, porque tem um lastro, uma raiz muito grande na Europa. O próprio Felipe Luiz, por exemplo, que a esposa é espanhola, foi um parto para trazê-lo para o Flamengo. O que facilitou a vinda dele para cá é o laço afetivo que ele tem pelo Flamengo, teve a vida toda. Esse é o grande diferencial que o Flamengo vai tentar aplicar em cima do Thiago Alcântara. Vai ser o mesmo jogo que foi feito com o Felipe Luiz, será feito com o Thiago Alcântara. Se o Thiago vier e der conta de jogar bola e der conta de fazer o que a gente precisa que ele faça, vocês não tenham dúvida que vai ser uma grande contratação dentro e fora de campo. O problema são essas lesões. E aí causa aquela desconfiança no torcedor rubro-negro que pode começar uma cobrança em cima de uma coisa que desde o início se percebeu que poderia não dar certo. Você daria uma chance para o Thiago Alcântara? Vocês enxergam no Thiago Alcântara esse jogador que pode vir com o peso que o Diego veio para ser o líder dentro e fora de campo? Porque é isso que o Flamengo está procurando. E o Flamengo quer gastar dinheiro na ponta direita. No meio de campo, não. É por isso que o Flamengo já tem um projetinho pronto que vai colocar na mesa entre hoje e amanhã para o staff do Michael avaliar, para o Flamengo ir lá e tirar o Michael do time do Al Hilal. Essa é a ideia. É gastar a grana grande no ponta direita. Nas outras posições, lateral direito, o Flamengo está deixando de escanteio. Dificilmente nós teremos um reforço para a lateral direita que vá nos convencer, que vá ser aquele cara que vai chegar e vai resolver. Então a diretoria prefere esperar e continuar avaliando no mercado para tentar em janeiro do ano que vem o Danilo, por exemplo. Tá? Vale lembrar que o ano que vem nós temos o Super Mundial de Clubes. Então cada centavo gasto nesta janela vai influenciar na montagem da equipe que vai jogar o Super Mundial de Clubes. E vale lembrar que quem está montando a equipe agora, muito provavelmente não será as mesmas, ou não serão as mesmas pessoas que estarão para gerir essa equipe no ano que vem. Landim sai no final do ano como presidente. Ainda que o cenário seja o melhor possível para a situação, ou seja, entraria no lugar do Landim o Rodrigo Dunches de Abranches, a estrutura do futebol mudaria. Se especula nos bastidores que Rodrigo vencendo, Marcos Braz seria então o seu vice-presidente geral. Diogo Lemos seria o vice-presidente de futebol do Flamengo. A visão do Diogo, isso eu sei, é totalmente diferente da visão do Marcos Braz de gestão de futebol. Diogo Lemos tem vários cursos realizados antes dessa gestão e durante essa gestão na FIFA, na CBF, sobre gestão de futebol. Apesar do Diogo ter o Marcos Braz como um guru, enxergar no Marcos Braz um grande profissional, uma grande pessoa e se espelhar muito nele, as ideias do Diogo são bem diferentes da do Marcos Braz. Então, há que se tomar muito cuidado, e aí eu concordo com a diretoria, com aquilo que ela vai fazer agora, porque vai refletir no Super Mundial de Clubes do ano que vem. A gente tem até falado bastante do Super Mundial de Clubes, o Matheus é um cara muito empolgado com o Super Mundial de Clubes, e o Super Mundial de Clubes, a gente já fez vídeos sobre ele, tá lá no nosso canal Central do Fla, explicando como que ele funciona, as equipes que já estão classificadas, eu recomendo que vocês deem uma olhada, inclusive, mas são 12 vagas para equipes europeias, equipes de grande porte na Europa. Vai ser muito difícil a gente conseguir um grande resultado no Super Mundial de Clubes, ou não? Ou vocês acham que com alguns reforços aqui, outros ali, a gente poderia chegar lá forte? Ó, o Cruzeiro tá tentando contratar o Cavani. O Cavani hoje joga mais de centroavante. Cavani seria um bom nome para ficar no banco do Pedro? Tá no Boca Juniors, sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Com o Cavani, a gente poderia ser mais forte no Mundial de Clubes? Não, já tá velho e tal. Comenta aí para mim. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa e essas informações sobre o Flamengo, eu quero dar aquela dica que para mim é sempre muito importante e muito útil para vocês, que é a Mais Ágil. A Mais Ágil, como vocês sabem, é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. É aquela grana sua que está lá parada? Pois é.
é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Os caras vão ajudar vocês a pegarem aquela grana que é de vocês mesmo e que está lá paradinha. Daí você resolve o seu problema financeiro, faz um investimento na sua casa, na sua família, na sua vida, enfim. Aí você decide o que fazer. O importante é você não se esquecer de clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para falar com os caras e conseguir essa grana aí para você resolver os seus problemas. Agora o seguinte, nação. A entrada irresponsável e infantil do Bruno Henrique, que inclusive me deixou um pouco assim, sem entender a reação da torcida rubro-negra, porque o Bruno foi expulso com 3 minutos em campo. Nem tinha pego na bola ainda. E foi expulso de uma maneira infantil numa entrada muito violenta. A torcida foi e começou a cantar. Ah, é Bruno Henrique! O Bruno Henrique quase quebrou a perna do adversário. O lance, a imagem é fortíssima. Por que que a torcida lá no Maracanã aplaudiu o Bruno Henrique? Qual foi a demonstração de raça, de vontade que o Bruno Henrique deu nessa jogada? Responde pra mim, porque eu confesso, eu fiquei sem entender o porquê elogiar. Ficamos com 1 a menos e eu não entendi os elogios ao Bruno Henrique, que foi, pra mim, irresponsável e infantil no lance. Comentem pra mim. Não esqueçam de se inscrever, mas comentem pra mim aí se você concorda com o apoio dado ao Bruno Henrique ou se você também, como eu, ficou perplexo da torcida. A torcida do Maracanã parece que tá tudo bom, tá tudo bem, né? Qualquer coisa que os caras façam tá de bom tamanho, passa a mão na cabeça pra qualquer coisa. Enfim, posso estar errado, por isso que eu quero a opinião de vocês. Mas essa atitude de braveza, de macheza, de raça do Bruno Henrique pode fazer com que o Bruno Henrique fique fora da Libertadores da América até nas quartas de final. O Bruno Henrique ele foi denunciado no artigo 14.1, letra B, do Código Disciplinar da Libertadores da América. Segundo o que o árbitro colocou na súmula, o Bruno Henrique teve uma entrada violenta, uma agressão ao adversário. E a Conmebol já denunciou o Bruno Henrique, que pode pegar no mínimo 1 jogo e até 3 jogos de suspensão. O Flamengo tem, de ontem para cá, 12 horas para montar a defesa do Bruno Henrique e apresentá-la na Conmebol. Se a Conmebol achar que a defesa tá legal, o Bruno cumpriu um jogo de suspensão, o primeiro jogo das oitavas de final. Se não, a Conmebol vai determinar quantos jogos o Bruno ficará de fora. O Marcelo do Fluminense caiu no mesmo artigo e tomou 3 jogos de suspensão da Conmebol. Se acontecer o mesmo com o Bruno Henrique, meus amigos, ele vai ficar de fora dos 2 jogos das oitavas e, se Deus quiser, o Flamengo classificando, ele fica fora do primeiro jogo das quartas de final, voltando só no segundo jogo das quartas de final. Então, pra mim, foi uma baita irresponsabilidade que o Bruno Henrique fez e a nação rubro-negra aplaudiu. Não entendi. Sou fã do Bruno, não acho que deveria ter renovado pelos valores que renovou, acho que o futebol dele tá bem aquém daquilo que ele recebe no Flamengo hoje, mas sou fã do cara. O que ele fez, pra mim, foi irresponsável. Concordam comigo ou não? Podem discordar tranquilamente, só não vai ofender o gordinho que vos fala, tá? Então vai lá, curta, comenta e compartilha, mas comenta pra caraca. Bom, quem tá de malas prontas pra deixar o Flamengo é o Gabriel Barbosa. Ainda que essas malas possam ficar encostadas na parede até o final do ano, dificilmente ele vai permanecer no Flamengo. A única grande chance do Gabriel permanecer no Flamengo seria se a oposição continuasse se movimentando para renovar o contrato com ele, em caso deles vencerem a eleição em cima de quem o Rodolfo Landim indicar, o que não está parecendo o caso. Só que, se antes o Gabriel se escorava numa possibilidade com a oposição, agora dificilmente a oposição vai conseguir tocar esse plano à frente. Depois de ter tirado a camisa 10 do Gabriel no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Flamengo tirou também a camisa 10 do Gabriel na Libertadores da América. Nem há esse tipo de precedente na história recente da Libertadores. Um atleta trocar a numeração estando no mesmo clube, disputando a mesma fase da competição. E o Flamengo conseguiu, através de um pedido especial, tomar a camisa 10 do Gabriel também na Libertadores da América. Isso causou uma profunda decepção no atleta. Ele ficou muito irritado. Há algumas pessoas que falam comigo assim, Fabrício, olha o olhar do Gabriel agora. Ele tá com um olhar de raiva, de tristeza, sabe, de vingança, parece. Ele tá com raiva.
Não é aquele olhar bonzinho, aquele olhar legal que ele tinha antes, não. Ele tá com um semblante dele tá diferente. Eu não sou eu não sou um analisador de semblantes para poder cravar o que se passa na cabeça do Gabriel apenas pelo olhar dele. O fato é que o comportamento dele internamente do Flamengo mudou para pior. Se antes ele se achava e tinha um comportamento errante de vez em quando tá de bom humor, de vez em quando nem olhar para a cara das pessoas, agora é cabisbaixo, sem brincar, sem falar, sem participar. É claro que quando as câmeras estiverem pegando, ele vai fazer a risadinha, ele vai conversar com um e com outro e tal, mas as principais lideranças do Flamengo, Fabrício Bruno, até o Léo Pereira, cara, Davi Luiz, Gerson, esses caras não dão mais moral nenhuma pro Gabriel, e o Gabriel não tá fazendo força nenhuma também para poder voltar às boas com os caras. O técnico Tite, que nunca gostou do comportamento do Gabriel, tá adorando a situação. Não usa o Gabriel e dificilmente vai voltar a utilizá-lo daqui até o final do contrato. Vai ser só quando não tiver outro jeito mesmo. Vai ser só quando o Pedro estiver muito cansado ou quando ele não tiver outra opção no banco de reservas que o Gabriel vai entrar. O Tite pouco fala com o Gabriel, não o procurou para falar da situação do Corinthians, não o procurou para dar algum incentivo, algum alento, não. Gabriel faz o trabalho igual todos os outros fazem, o Tite disse isso na coletiva. Ele trabalha como todos os outros, então ele não tem um tratamento especial, não tem um carinho diferenciado do Tite para com ele. Isso tudo, juntando isso tudo, faz com que o staff dele queira tirá-lo do Flamengo agora. E neste momento, o staff do Gabigol intensificou as atividades para tirá-lo do Flamengo ainda no mês de junho. O staff tá vendo o seu jogador cada vez definhar mais. Gente, só para vocês terem uma ideia, o Gabriel era avaliado em 2022 em 20 milhões de euros. 2 anos depois, ele está avaliado em 9 milhões de euros. É o jogador que mais perdeu, que mais sofreu depreciação no valor da América do Sul. E agora vai se depreciar mais ainda. Fabrício, mas quanto menos ele custar, melhor para ele, fica mais fácil sair do Flamengo. Não, a depreciação no valor dele, ela arrasta junto com ele o valor que ele quer ganhar de salário. E arrasta junto com o Gabriel o staff dele, porque empresário geralmente ganha um percentual em cima do salário do jogador. Então os caras querem tirá-lo do Flamengo antes que ele fique mais depreciado ainda, perca mais valor de mercado ainda e não consiga mais um contrato nas dimensões financeiras que ele quer receber. Daí eu pergunto para vocês, hoje seria uma boa o Gabriel permanecer e o Tite tentar recuperá-lo, ainda que não há mostras de que isso vá acontecer? Ou vocês acham que realmente o Gabriel deveria sair? Coloque aí nos comentários. Pela última vez, eu peço que você se inscreva, recomende, vai, se você gosta da gente, fala com seus amigos, gente, vamos lá, não inscreveu ainda não, vamos ajudar aquele cara, senão ele não vai ficar mais aqui, não vai trazer mais as notícias verdadeiras, doa quem doer. Fala bastante com o pessoal, pra galera continuar se inscrevendo. Domingo tem Flamengo e Vasco. Jogo interessante, Brasileirão de volta, agora começa quarta domingo, e a gente vai estar cada vez mais próximo, tá? Obrigado por tudo, nação. Curta, comenta, compartilhem. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.